Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2, isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Nesse exercício a gente vai encontrar os pontos críticos de algumas funções e daí classificar eles como sendo máximos, mínimos ou então pontos de Cella. Vamos começar aqui no item A, f de xy é dada por essa expressão daqui. Como que a gente faz para encontrar os pontos críticos dessa função? Vamos fazer o gradiente de f igual a zero. Gradiente de f igual a zero significa que a derivada parcial de f com relação a x é igual a zero e a derivada parcial de f com relação a y tem que ser zero também. Como calculamos a derivada parcial de f com relação a x? A gente considera sendo o x a variável, o y como se fosse constante. Então, a derivada do 9 é zero, derivada do menos 2x, a derivada do x com relação a x vai dar 1. Então, aqui vai sobrar 1 menos 2. Aqui constante, derivada com relação a x vai ser zero. A derivada do menos x quadrado caiu 2, então vai ficar menos 2x. Então, vamos ter o menos 2 menos 2x. Então, vamos colocar aqui embaixo. Menos 2 menos 2x, e isso aqui vai ter que ser igual a zero. Agora vamos fazer a mesma coisa para a derivada parcial com relação a y. Agora vamos considerar o y sendo a variável. Derivada do 9 é zero, derivada disso aqui vai ser zero também, porque consideramos o x como sendo uma constante. A derivada do 4y com relação a y vai dar 4. A derivada do x quadrado vai dar zero. A derivada do menos 4y quadrado, caiu 2 multiplicando, vai ficar menos 8y. Isso aqui tem que ser zero também. Dessa equação aqui, a gente isola o x e descobre que ele tem que ser igual a menos 1. E dessa segunda equação, a gente vai ficar com 8y igual a 4. A gente vai ter que o y tem que ser igual a 1 sobre 2. Então, no caso dessa função daqui, temos somente um ponto crítico, o ponto menos 1, 0,5, que é o único ponto que tem gradiente igual a zero. Então, agora vamos atrás de classificar esse ponto, dizer se ele é um máximo, se ele é um mínimo, ou então um ponto de Cella. Para isso, vamos atrás da hessiana da função no ponto. Vamos calcular a segunda derivada parcial com relação a x, a segunda derivada parcial com relação a y e a derivada mista. Derivando o fx com relação a x, então a gente pega essa função, deriva novamente com relação a x. O x está aqui, derivando com relação a x ainda vai sobrar o menos 2. Agora vamos pegar a derivada com relação a y e derivar novamente com relação a y. Derivada com relação a y está aqui. O y aparece aqui, então derivando isso aqui com relação a y vai dar o menos 8. E daí agora a derivada mista. Vamos pegar a derivada com relação a x e depois derivar com relação a y. A derivada com relação a x está aqui, derivando isso aqui com relação a y vai ser zero. Então, com essas segundas derivadas parciais, a gente consegue encontrar a hessiana da função, e isso num certo ponto xy qualquer. A gente vai colocar o fxx aqui em cima, o fyy aqui embaixo, e a derivada cruzada aqui na diagonal secundária. Agora a gente vai atrás, entre aspas, do sinal dessa hessiana. Para isso, vamos encontrar o determinante dela. Para calcular a determinante de uma matriz 2 por 2, a gente faz esse vezes esse, menos esse vezes esse. Menos 2 vezes menos 8 vai dar 16, e aqui vai dar zero. Então, o resultado desse determinante dá 16. A gente obteve aqui um resultado maior do que zero. Além do determinante da hessiana, a gente vai atrás do menor principal também, que é pegar essa matriz aqui 1 por 1 no canto superior esquerdo, e daí essa matriz, no final das contas, acaba sendo o fxx, né? E daí temos que ver o sinal dessa matriz daqui, essa matriz 1 por 1, o menor principal da hessiana. Ao perceber que o sinal desse menor principal aqui é negativo, a gente deve conhecer os padrões de sinais aqui, esse menor principal ser negativo, e daí o determinante 2 por 2 aqui da hessiana ser positivo, a gente consegue concluir que a hessiana vai ser negativa definida. Só um pequeno lembrete para a gente encontrar isso aqui, que essa hessiana é negativa definida. O que a gente faz é encontrar aqui o sinal desse menor principal 1 por 1. Também vemos o determinante aqui da matriz 2 por 2. E daí a gente vê o sinal de cada uma dessas coisas. Se o sinal da matriz superior ali, 1 por 1, for negativo, e daí depois da matriz 2 por 2, que nesse caso aqui é a própria hessiana, for positivo, está tendo essa alternância de sinais começando no negativo, isso aqui vai implicar que a matriz vai ser negativa definida. Se por acaso tivesse dado positivo esse primeiro componente daqui, e além disso o determinante da matriz hessiana desse ser positivo também,
a gente teria uma matriz positiva definida. A matriz hessiana ser negativa definida é como se fosse o caso ali para uma variável em que a segunda derivada é negativa. Segunda derivada negativa, a gente chega à conclusão que essa é uma função côncava. Ou seja, a gente está falando de uma função que tem esse formato aqui e o ponto crítico é o ponto que tem derivada nula. Veja que para uma função côncava, o ponto crítico que tem derivada nula acaba sendo o ponto de máximo da função. Então, essa é a conclusão que a gente chega. O ponto crítico menos 1, 0,5, que foi o ponto crítico que a gente encontrou aqui, que tem derivada nula, ele acaba sendo um máximo. A princípio, ao verificar que essa matriz hessiana no ponto é negativa definida, a gente encontraria que esse ponto é um máximo local. Mas veja aqui no caso que isso aqui está acontecendo para qualquer xy e não somente nesse ponto crítico. Para qualquer valor de x, qualquer valor de y, a gente encontrou essa hessiana aqui, o que mostra que para qualquer xy essa matriz é negativa definida, ou seja, a função ela é inteira côncava. E só por causa disso, porque a gente sabe que em todo o domínio dessa função ela tem esse formato côncavo, daí a gente sabe que mais do que ser um máximo local, esse ponto aqui também tem que ser um máximo global. Agora vamos aqui para o item B, temos essa outra função f de xy. Novamente vamos atrás dos seus pontos críticos. Vamos calcular a gradiente de f igual a zero. Na primeira linha vamos calcular a derivada de f com relação a x. O x aparece aqui, cai o 3, vai ficar 3x² y, mais a gente tem o x², o 2 cai, daí vai ficar mais 24x, e daí a derivada do menos 8 com relação a x vai dar zero. Essa derivada parcial tem que ser zero para o gradiente ser zero. E daí vamos fazer a mesma coisa para o fy, derivando parcialmente com relação a y. Aqui a derivada com relação a y some esse y, vai ficar o x ao cubo, mais, daí derivando isso aqui, como não tem y, vai dar zero, daí menos 8 vezes a derivada do y. A derivada do y com relação a y dá 1, então isso aqui vai ficar menos 8 e tem que dar igual a zero. Dessa segunda equação aqui, a gente tira que x ao cubo tem que ser igual a 8, ou seja, o x tem que ser 2. Substituindo aqui o x por 2, a gente vai ter 24 vezes 2, que vai ser 48. Aqui 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 3, 12. Então vamos ter 12y igual, passando para esse lado aqui, menos 48. 12y igual a menos 48 significa que o y tem que ser menos 4. Esse aqui, então, vai ser o único ponto crítico. O ponto 2 menos 4, o único ponto que tem um gradiente igual a zero, que satisfaz essas duas equações daqui. Agora vamos atrás de classificar esse ponto crítico. Vamos ver se ele é um máximo, um mínimo ou um ponto de Sela. Para isso, vamos usar o que seria a segunda derivada. Vamos atrás da hessiana dessa função no ponto. Vamos calcular a segunda derivada com relação a x. Aqui a gente tem a primeira, derivando novamente com relação a x. Cai esse 2, vai ficar 6xy, mais a derivada do 24x, que vai dar 24. Agora vamos calcular a segunda derivada com relação a y. Derivando essa aqui com relação a y, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero também. Então aqui vamos ter o resultado zero. E vamos calcular a derivada mista. fxy em um ponto xy qualquer. Vamos pegar a derivada com relação a x e derivar com relação a y. A derivada disso aqui com relação a y, o y some. E a derivada disso aqui com relação a y vai dar zero, já que não tem y. Então o resultado aqui vai ser 3x². Com essas segundas derivadas, vamos encontrar a matriz hessiana em um ponto xy qualquer. fxx vem aqui em cima, 6xy mais 24, fyy aqui embaixo, e daí o fxy aqui e aqui na diagonal secundária. Essa é a hessiana em um ponto xy qualquer. Vamos colocar aqui no ponto que a gente tem interesse, no ponto crítico que tem o x igual a 2 e o y igual a menos 4. Para esse primeiro componente, ou seja, o fxx, vamos substituir aqui, ó, x igual a 2, então vai ficar 6 vezes 2, o y igual a menos 4, então vai ficar 6 vezes 2, 12, vezes menos 4 vai dar menos 48. Mais 24 vai dar, então, menos 24 aqui no primeiro componente. Agora aqui a derivada mista, vamos substituir o x por 2, vai ficar 2², 4, vezes 3, 12. Então vamos substituir 12 aqui e 12 aqui. E ainda o zero igual à matriz de cima. Agora que a gente tem a hessiana no nosso ponto crítico, vamos ver, entre aspas, qual que é o sinal dela. A gente pode verificar esse primeiro elemento aqui. Esse aqui é menor do que zero. Mas uma outra coisa importante vai ser encontrar o determinante dessa matriz inteira. Ou seja, seria o segundo menor principal, matriz 2 por 2 a partir do canto superior esquerdo, que acaba pegando a matriz inteira.
Esse determinante vai ser menos 24 vezes 0, que dá 0, menos 12 vezes 12, então vai dar menos 144. Como o resultado deu menor do que 0, significa que a hessiana é uma matriz indefinida. Veja aqui, ó, que pelos padrões que eu coloquei aqui em cima, se o menor principal fosse negativo, ainda teria a chance aqui da matriz ser negativa definida, mas para isso, segundo o menor principal, o determinante da matriz inteira teria que ser positivo. Não é o caso. Isso significa que a matriz não segue nem o padrão de ser negativa definida e nem o padrão de ser positiva definida. E na verdade também não segue o padrão de ser negativa semidefinida ou positiva semidefinida, porque o semidefinido considera praticamente os mesmos sinais, mas também considera que podem ser zero ao invés de estritamente negativo, estritamente positivo, e aqui estritamente positivo e estritamente positivo. O semidefinida permite ser zero. Mas veja que o determinante aqui, ó, deu negativo, estritamente negativo. Nenhum padrão aqui de, entre aspas, sinal da matriz contempla o segundo menor principal ser estritamente negativo. Essa é a situação em que a matriz vai ser indefinida. E daí a gente tem que guardar que quando a hessiana é indefinida no ponto, significa que esse ponto crítico é um ponto de Sela. E só relembrando, um ponto de Sela é um ponto crítico. Andando em uma certa direção é como se ele fosse máximo, porque a função tem um formato côncavo, dependendo da direção. Mas dependendo da direção que a gente está andando a partir dele, vai ter um formato convexo, e daí, nessa direção, esse ponto vai ser um ponto de mínimo. Agora vamos ver essa outra função do item C. Vamos primeiro novamente atrás dos pontos críticos. Ou seja, vamos fazer gradiente de f igual a zero. Vamos começar derivando com relação a x. Derivada do x ao cubo é 3x². Derivada do 12xy vai sumir o x, vai ficar menos 12y. E a derivada do 8y ao cubo com relação a x vai dar zero. Vamos igualar isso aqui a zero e vamos fazer a mesma coisa para a derivada parcial com relação a y. Derivada do x ao cubo é zero, derivada do menos 12xy vai sumir o y, vai ficar menos 12x. A derivada do 8y ao cubo, cai o 3 multiplicando, vai ficar mais 24y ao quadrado. E isso tem que ser igual a zero. Nessa primeira equação aqui, a gente pode dividir tudo por 3, cancela esse 3, aqui sobra 4. Então a gente pode simplificar, passar esse menos 4y para o outro lado, a gente vai ter que x² tem que ser igual a 4y. Nessa segunda equação, a gente pode dividir tudo por 12, vai ficar menos x mais 2y² igual a zero, e daí a gente passa o menos x para o outro lado, a gente vai ficar que x tem que ser igual a 2y². Temos duas equações, duas incógnitas, pode resolver da forma como você achar melhor. O que eu vou fazer vai ser substituir a segunda equação na primeira. Então vamos usar aqui o x igual a 2y². Então vai ficar 2y² elevado ao quadrado. Então vamos ter 4y à quarta tem que ser igual a 4y. 4 com 4 cancela, e aqui só um pequeno cuidado, a gente não pode cancelar esse y com esse y à quarta, porque a princípio esse y pode ser zero. E ao cortar esse com esse, é como se a gente estivesse dividindo por y dos dois lados da igualdade, e a gente não pode dividir por zero. Então temos que tomar esse pequeno cuidado. Vamos quebrar em dois casos aqui. O y igual a zero certamente é uma solução, né? Porque daí a gente vai ter zero igual a zero, vai ser válido. E daí, para o caso em que o y é diferente de zero, daí sim a gente pode cancelar esse com esse, e daí vai ficar y ao cubo igual a 1. E daí, se a gente tem o y ao cubo igual a 1, certamente o y tem que ser igual a 1. Então, tivemos dois valores possíveis de y, a gente tem que o x tem que ser 2y². Então, vamos marcar aqui com um asterisco essa relação. Vamos usar essa relação aqui para descobrir o valor de x para cada caso. Quando o y é igual a zero, o x vai ser 2 vezes 0², ou seja, o x vai ser zero também. Quando o y é igual a 1, o x vai ser 2 vezes 1², ou seja, o x vai ser 2. Então aqui a gente encontrou dois pontos críticos, o ponto 0, 0 e o ponto em que o x é igual a 2 e o y é igual a 1. Agora vamos atrás de classificar esses dois pontos críticos, vamos atrás da hessiana da função em cima deles. Vamos calcular o fxx, a derivada com relação a x está aqui, vamos derivar novamente com relação a x, vamos derivar então essa expressão. Aqui vai dar 0, aqui cai o 2, vai ficar 6x. Vamos fazer a mesma coisa para o y, fyy. Vamos pegar esse aqui e derivar com relação a y. Aqui vai dar 0, aqui cai o 2, vai ficar 48y. E daí vamos colocar aqui a derivada cruzada. Derivando com relação a x, depois derivando com relação a y. Aqui está derivada com relação a x, derivando isso aqui com relação a y, vai sobrar o menos 12.
Então vamos por aqui embaixo. Agora a gente está pronto para montar a essiana em um ponto qualquer. A essiana da função num ponto xy, vamos colocar aqui o fxx, aqui a gente vai colocar o fyy e a derivada cruzada aqui na diagonal secundária. A gente vai ter que analisar os menores principais dessa essiana. A gente vai analisar então o 6x, o sinal disso, e daí também o sinal do determinante da essiana como um todo. Já vamos colocar aqui o que seria o determinante dessa essiana num ponto xy qualquer. Seria o 6x vezes 48y, o 6 vezes 48 vai dar 288, daí x vezes y, e daí menos o menos 12 vezes menos 12. Aqui vai dar 12 quadrado, 144, então vai dar menos 144. Só para simplificar, vamos colocar o 144 em evidência, daí a gente vai ter 2xy menos 1. Isso aqui seria num ponto xy qualquer. Na verdade, a gente tem interesse nos pontos específicos, né? No ponto 00 e no ponto 21. Vamos começar analisando no ponto 00. Vamos ver o que acontece. No ponto 00, a gente vai ter que o fxx vai ser igual a 0. Note que o fxx é esse daqui, Vamos substituir o x por 0. Então vai dar 0. E além disso, a gente vai ter que o determinante da essiana no ponto 00, a gente já calculou aqui, mas como função de xy qualquer, então vai ficar aqui 2 vezes 0 vezes 0. Então vai dar 0, menos 1. O determinante então vai ser menos 144. Isso aqui não segue nem padrão de matriz positiva definida, nem padrão de matriz negativa definida. A gente teve o sinal igual a 0 e um sinal negativo. Lembrando que negativo e positivo vai ser uma matriz negativa definida, positivo, positivo, uma matriz positiva definida. Se tiver 0 no lugar de algum desses sinais, daí tudo bem, mas seriam matrizes semidefinidas. E quando não segue nenhum desses padrões, é uma matriz indefinida. E toda vez que o sinal do segundo menor principal for estritamente negativo, certamente não vai seguir nenhum desses padrões aqui, que é o caso, né? Então, com isso, a gente encontra que a matriz essiana é indefinida no ponto 00, e daí quando a matriz é indefinida, significa que o ponto 00 é um ponto de Cella. Agora vamos analisar o outro ponto crítico, o ponto 21. Vamos atrás aqui do menor principal, ou seja, o fxx nesse ponto, vai ser f de xx no ponto 21, 6 vezes a coordenada x, ou seja, 6 vezes 2, que dá 12, e isso é maior do que 0. Agora vamos atrás do determinante da essiana, o segundo menor principal nesse ponto. A gente já calculou aqui o determinante como função de x e y. Vamos substituir o x por 2, o y por 1. Então a gente vai ter aqui 2 vezes 2 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então vai dar 3 vezes 144. A gente nem precisa fazer essa conta, tá? A única coisa que importa é que isso vai ser positivo. Olha os sinais aqui, positivo e positivo. Então seguiu esse sinal aqui, que é de uma matriz positiva definida. Então, a essiana sendo positiva definida, significa que a função nesse ponto é uma função convexa, ela faz esse formato daqui, o que significa que bem em cima desse ponto aqui a gente vai ter um mínimo. O ponto que tem gradiente igual a 0, derivada igual a 0, vai ser um mínimo pelo menos local. Então, vamos colocar aqui, é um mínimo local. Agora, só para ter clareza que certamente não é um mínimo global. Essa função aqui, ela não vai ter um mínimo global, porque ela consegue ficar arbitrariamente negativa, muito, muito pequena. E como que eu consigo ter essa clareza? Olha só, a gente tem aqui x ao cubo, aqui a gente tem um y ao cubo. Esse é o maior expoente, o que acaba prevalecendo quando x ou y são muito, muito grandes em termos absolutos. Isso significa que quando a gente faz o x e o y ir lá para menos infinito, o resultado disso aqui vai acabar indo para menos infinito também. Uma outra forma bem concreta de ver isso, vamos analisar o que acontece com o valor da função quando a gente trava o valor de y igual a 0. Daí isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, a gente vai ter que vai depender da coordenada x. Se a gente fizer o x ir lá para menos infinito, o valor da função acaba indo para menos infinito também. Ou seja, essa função aqui ela não vai ter um mínimo global, a gente consegue fazer ela ficar arbitrariamente pequena. A gente pode travar o y igual a 0, vai andando ao longo do eixo x, deixando ele muito, muito negativo, a função vai ficando arbitrariamente pequena. Aqui foi só um exemplo de caminho de como fazer a função ficar arbitrariamente pequena. A gente também poderia analisar a função ao longo do eixo y, ou seja, vamos travar o x igual a 0 e vamos ver como que está se comportando essa função ao variar o y. X igual a 0, isso aqui fica 0, x igual a 0, isso aqui fica 0. Então, o resultado disso aqui é 8y ao cubo.
o que significa que, ao variar o y, tornando ele muito negativo, isso aqui está indo lá para menos infinito. Então não tem como essa função aqui ter um mínimo global. Ela fica arbitrariamente pequena. O máximo que pode ter é ter um mínimo local, que é o que a gente encontrou aqui, esse ponto 2, 1. Agora, nesse item D, a gente tem uma função de 3 variáveis, é dada por essa expressão daqui. Vamos começar encontrando seus pontos críticos, ou seja, gradiente de f igual a zero. Vamos começar com a derivada parcial com relação a x. O x aparece aqui ao quadrado, então dá 2x. Aqui não tem x, dá zero, então. Aqui também dá zero. Aqui tem um x, então derivando isso aqui com relação a x vai ficar mais 4y. Aqui aparece x também, então vai ficar menos 2. E daí não tem mais x, então a derivada de todo esse resto vai dar zero. Vamos fazer isso aqui ser igual a zero. Agora a derivada parcial com relação a y. O y está aparecendo aqui, derivando vai ficar então 10y. O y aparece aqui, derivando vai ficar mais 4x. O y aparece aqui, derivando dá menos 4. E isso tem que ser igual a zero. E por fim a derivada com relação a z. O z aparece aqui, derivando vai ficar 4z. E o z aparece aqui também, e daí derivando fica menos 8. Vamos deixar isso igual a zero. Daqui a gente tira aqui o z igual a 2. E daí aqui a gente tem duas equações e duas variáveis, o x e o y. A gente consegue encontrar as duas. Você pode resolver da forma como você preferir. Eu vou dividir essa segunda equação por 2, porque daí esse 4x vai virar 2x, e daí eu vou conseguir cancelar com a equação de cima. Então vamos fazer isso. Dividindo por 2 aqui dos dois lados da igualdade, vai ficar 5y mais 2x menos 2 igual a zero. Agora eu vou pegar essa equação de baixo, subtrair a equação de cima. Daí o 2x cancela com menos 2x, a gente vai ter 5y menos 4y. Então vai ter aqui restando o y, e daí o menos 2 menos menos 2 também cancela, e daí então isso aqui tem que ser igual a zero. Uma vez que eu tenho o valor de y, eu consigo voltar a encontrar o valor do x. Pode ser tanto nessa equação quanto nessa equação. Vamos usar essa aqui, ó. O y é igual a zero, então o 2x tem que ser igual a 2, isso significa que o x tem que ser igual a 1. Então com isso a gente encontrou somente um ponto crítico, o ponto em que o x é igual a 1, o y é igual a 0 e o z é igual a 2. Vamos atrás de classificar esse ponto crítico, vamos atrás da hessiana no ponto. Vamos pegar a primeira derivada em relação a x e derivar novamente com relação a x. Tá aqui a primeira derivada, derivando com relação a x vai restar somente esse 2 daqui. Agora vamos calcular a segunda derivada com relação a y. A primeira está aqui, aparece o y somente aqui, derivando com relação a y, então vai restar o 10. E agora vamos fazer a segunda derivada com relação a z. A primeira está aqui, aparece esse z aqui, derivando com relação a z, sobra o 4. E agora vamos para as derivadas mistas, derivando com relação a x, depois derivando com relação a y. Derivada com relação a x está aqui, vamos derivar isso com relação a y. O y aparece aqui, a derivada vai dar 4. Agora vamos calcular, primeiro derivando com relação a x, depois derivando com relação a z. Derivada com relação a x está aqui, não aparece z, então quando deriva com relação a z, o resultado disso vai ser zero. E daí a última derivada mista que falta é primeiro derivando com relação a y e depois derivando com relação a z. Derivada com relação a y, não aparece nada de z aqui, então ao derivar com relação a z vai dar zero. Então com isso a gente consegue montar a hessiana num ponto x, y, z qualquer. Vai ser uma matriz 3 por 3. Vamos colocar aqui as segundas derivadas puras na diagonal principal. Vai ser 2, 10 e 4. Aqui é o fxx, aqui é o fyy e aqui é o fzz. Ao longo dessa linha, primeiro derivando com relação a x. Aqui derivando novamente com relação a x. Esse agora derivando com relação a y. É o fxy que o resultado dá 4. Vamos colocar aqui. E daí o último componente vai ser o fxz. O fxz, o resultado é zero. A matriz hessiana, pelo menos para funções bem comportadas, como essa daqui, ela sempre vai ser simétrica, tá? É simétrica com relação a essa diagonal aqui, que é a principal. Então, se aqui deu 4, aqui tem que ser 4. Se aqui deu 0, aqui tem que ser 0. E o resultado que der aqui, tem que dar aqui também. E isso acontece porque o fxy acaba tendo que ser igual ao fyx que fica aqui. O fxz acaba tendo que ser igual ao fzx que ficaria aqui. E o fyz, que ficaria aqui, teria que ser igual ao fzy que ficaria aqui. E é por isso que a gente nem precisa ir atrás de todas as derivadas cruzadas. Então vamos só completar aqui. A gente já tem o 4 nessa posição, então tem que ter o 4 nessa outra aqui também. E tem que ter o 0 aqui embaixo. A única coisa que falta é esse valor que é igual a esse.
é derivar primeiro com relação a y e depois com relação a z. O resultado está aqui e dá igual a zero. Então vamos completar com zero aqui e aqui. O legal é que para essa hessiana não está dependendo de valores x, y, z. A gente nem precisou substituir aqui no ponto para encontrar os valores, né? Não é função de x, y, z, ela é igual, não importa o ponto. Então vamos atrás do sinal dela, entre aspas, né? Vamos atrás desse menor principal, 1 por 1, daí a gente depois vai atrás desse menor principal, 2 por 2, e depois desse menor principal, que é o determinante dessa matriz 3 por 3. Afinal das contas, é o determinante da própria hessiana. A gente sabe que se todos os sinais derem positivo, a gente vai ter uma matriz positiva definida. Se começar com negativo e ir trocando o sinal, daí é uma matriz negativa definida. Se ao invés de ser estritamente positivo ou estritamente negativo, acabar dando zero, daí tudo bem, mas vai ser uma matriz semidefinida. Pode ser positiva semidefinida ou negativa semidefinida. E se não seguir nenhum desses padrões, vai ser uma matriz indefinida. Então vamos chamar essa matriz aqui 1 por 1 de M1, essa matriz 2 por 2 de M2 e essa matriz aqui 3 por 3, que é a própria hessiana, de M3. Então a gente tem que o determinante de M1 vai ser o determinante da matriz que só tem o 2, ou seja, o determinante é o próprio valor e vai ser positivo. Vamos atrás agora do determinante M2. Vai ser o determinante dessa matriz 2 por 2. 2 vezes 10, 20. Menos 4 vezes 4, 16. 20 menos 16 vai dar 4 e deu positivo. E por fim, o determinante da própria hessiana, ou seja, o determinante do M3, a matriz 3 por 3. Vamos calcular 2 vezes 10 vezes 4. Isso aqui vai ficar 20 vezes 4 dá 80. 4 vezes 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4 vezes 0, 0. Agora na outra direção. 2 vezes 0 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Aí daí a gente tem que colocar o sinal de menos. E aqui o 0 vezes 10 vezes 0, que vai dar 0. Então no final das contas deu 80 menos 64. Ou seja, deu 16, que é estritamente positivo. Com esse padrão de sinal, tudo positivo, a gente descobre que a hessiana é positiva definida. Quando a matriz hessiana é positiva definida, significa que a função é convexa. E daí um ponto crítico que tem derivada nula vai ser um ponto de mínimo. A princípio, a gente descobre que o ponto crítico, esse ponto aqui, ó, o 102, vai ser um mínimo local. Mas daí, nesse caso em específico, que a gente tem que a hessiana é positiva definida em todos os pontos x, y, z, a gente sabe que a função tem um formato assim em todo o seu domínio, então o ponto crítico vai ser um mínimo global nessa situação. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.